E aí, seus lutadores chamados em cima da hora para salvar eventos, tudo bem com vocês? O Fight Night do último sábado marcou o início das atividades do UFC em 2023, e com ele o UFC Fight Pass. Porém, o evento principal estava manchado, porque Kelvin Gastelum teve que sair da luta de última hora. E quem foi chamado de última hora para salvar o evento? Sim, o maluco, Sean Strickland. Ele voltou em menos de um mês após ter enfrentado Jared Cannonier, um dos tops da divisão. E não fez feio. Nassourdine Imavov vinha de uma ótima sequência de 3 vitórias. Tinha ganhado de Shabazz e outros prospectos, e ele parecia que passaria o carro em cima do Kelvin Gastelum, que já vem no declínio da carreira, e ele continuou sendo favorito contra Sean Strickland, apesar dele ser mais alto e a luta ser marcada para a categoria de cima. Mas não foi isso que aconteceu. Eu tinha dito no vídeo anterior, de Cannonier contra Strickland, que o Strickland era muito perigoso, que aquele jogo de boxe dele, meio estranho, protegendo um queixo e com a base aqui embaixo, era eficiente. Só que contra Cannonier, ele demonstrou que ele adquiriu um certo medo após perder para o Alex Poatan Pereira. Ele estava receoso e o volume de golpes característico não apareceu. Mas agora, contra o Nassourdine Imavov, parece que ele recuperou a confiança. Ele estava assim, indo para cima com aquela agressividade comum, e ele trouxe até um jogo novo para a mesa. Porque antes o volume era muito alto, só que ele não batia com tanta potência. O boxe dele super bem ajustado, mas os golpes pareciam que mal mexiam no adversário. Ontem contra o Imavov, nos 2 primeiros rounds principalmente, a mão dele parecia estar bem mais pesada. E falando sobre a luta, o francês foi frustrado o tempo inteiro. Tudo bem que a luta foi na categoria de cima e ele estava se preparando para outro atleta. Mas também a gente tem que considerar que o Sean Strickland não estava em camping. Ele estava em recuperação de uma luta de 5 rounds. Então não tinha vantagem para nenhum dos atletas aqui. E eu devo dizer, Sean Strickland mostrou o quão eficaz pode ser essa base de boxe. Por quê? Apesar das mãos baixas, ele conseguia ver todos os movimentos do Imavov. O Alex Poatan, ele não telegrafa nenhum soco sequer. É muito difícil saber o que o Poatan vai fazer. E mesmo assim, Sean Strickland conseguiu se esquivar no começo da luta. Tudo bem que era uma armadilha do Poatan, mas dá pra ver que era funcional. Só que contra Imavov, ele se provou. Por quê? O Imavov telegrafa todos os golpes que ele vai lançar. Dá pra perceber. Eu assistindo conseguia perceber. Então pro Sean Strickland, que tava ali na frente, ficou ainda mais fácil. E ele também é um atleta profissional. Parecia que todos os golpes que vinham do Imavov, o Sean Strickland já sabia que iam vir. Ele desviava na hora correta, ele defendia com a mão que sempre estava livre, também quando possível, com a mão direita também, e ele redirecionava e batia. Foi impressionante como o volume de golpes do Sean Strickland simplesmente engoliu o Imavov, que parecia incomodado o tempo inteiro. Ele simplesmente não sabia o que fazer com aquela quantidade de golpes que estavam vindo. Ele até tentou virar o wrestler, tentando por diversas vezes conseguir a queda, e ele não conseguiu. Os 5 rounds foram um monólogo, muito parecidos todos eles, e vitória muito merecida para Sean Strickland, que é com certeza um psicopata. Em entrevista pós-luta, ele disse que ele só aceitou essa luta porque o dinheiro oferecido foi muito gordo e porque ele adora levar danos cerebrais. O cara simplesmente é maluco da cabeça. Essa vitória não vai mexer nos rankings porque foi na categoria de cima, só que prova um fato. Sean Strickland é de verdade. Ele pode ser perigoso. Eu coloquei ele como favorito na última luta contra o Cannonier, só que ele acabou perdendo porque realmente ele parecia estar com medo. Agora, com a confiança recuperada, eu acho que ele pode incomodar quase todo mundo dessa divisão, tá? Me xingue se quiser. Mas apesar de maluco, o cara é brabo. Vou aproveitar o gancho desse vídeo também para falar da excelente transmissão feita pelo UFC Fight Pass, a nova casa do UFC aqui no Brasil. Eu já gostava bastante do André Azevedo, sempre achei ele muito completo, mas a escalação que veio com ele achei melhor ainda. Demian Maia fazendo colocações precisas, o Minotauro casca grossíssima e pra mim a principal adição, o mestre Carlão Barreto. Que cara sensacional, que experiência, que didática. Ele falava, você ficava hipnotizado. Até parece que a transmissão subiu uns 10 níveis comparados ao que a gente tinha no combate. Devo dizer que eu fico um pouco triste por não ter mais o Rhodes na transmissão, só que da mesma forma não tem mais Anaísa. Então deu aquela equilibrada e tá valendo a pena. E o que vocês acharam da luta principal do evento de ontem? Vocês acham que o Sean Strickland é realmente tudo isso? Ou eu tô exagerando? Ele vai ficar só no meio de tabela? Assim, eu não acho que ele vai ser campeão, mas eu acho que ele tem potencial pra incomodar muita gente na divisão dos pesos médios. Deixem um like por gentileza no vídeo, considerem se inscrever, comentem livremente, só não venham com a guarda baixa.